Olá, tudo bem com você? Super feliz, animado, contente? Uhul! Professora também. Vamos começar a nossa aula de hoje? Mas antes eu quero lembrar a você que você realmente tenha visto, percebido a mensagem que eu deixei para você no início da nossa aula de hoje. Que realmente fortaleça a sua fé, que anime o seu coração, que dê força para continuar lutando até o final para sermos vencedores com Jesus. Certo? Muito bem, agora nós vamos trabalhar um pouquinho. Nós estamos trabalhando a argumentação. Você já está acompanhando vários passos para construir o seu texto dissertativo argumentativo. Agora nós vamos fazer um pouquinho de interpretação de algumas questões que envolvam a argumentação, para que você comece a pensar, abrir mais a mente, ser mais crítico, a fim de formar o seu ponto de vista depois de determinada situação, quando você estiver vivenciando, você realmente possa saber como você irá se posicionar com respeito a determinados assuntos, ok? Ótimo. Gostaria que você pegasse aí o seu caderno para anotar alguma coisa, alguma dúvida, depois pergunta para a professora, ok? Vamos ver então aqui, ó. Nessa primeira questão eu tenho um trecho do José de Alencar, do livro Senhora. Na verdade é um fragmento, né? A Aurélia passava agora as noites solitárias. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor, mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. Além de que ela tinha sobre o amor ideias singulares, talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça. Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas, e pois toda afeição que lhe tivesse, muito ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se lembrava que esse amor a poupara a degradação de um casamento de conveniência, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulso de adorar a Seixas como seu Deus e Redentor. Parecia estranha essa paixão veemente, rica de heróica dedicação, que entretanto existe calma, quase impassível, ao declínio do afeto com que ele retribuía o homem amado, e se deixa abandonar sem proferir um queixume, nem fazer um esforço para reter a ventura que foge. Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, de cuja investigação nos abstemos, porque o coração, e ainda mais o da mulher, que é toda ela, representa o caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou que monstros vão surgir nesses limbos. Então aqui você tem a história de Aurélia, né? Lembra um casamento por conveniência, em questões econômicas, né? Então, um casamento arranjado, até que ponto ali está questionando o amor, né? Ela não pode demonstrar o amor, por quê? Porque acabou casando com ele por conveniência, mas você precisa ler o livro, porque o livro é interessante, está ligado a um dos períodos nosso literário, que é o romantismo, ok? Então, beleza. Agora vamos entender. O narrador revela uma opinião no trecho. Então, apesar de que eu tenho um trecho de uma obra em prosa, do José de Alencar, lembre-se que ele foi o que mais produziu na literatura romântica. Ele perspassa o romance histórico, o regionalista, o urbano, ok? Tem obras em todas as vertentes do romantismo. E agora, dentro desse texto, eu tenho uma opinião, certo? Uma argumentação para mostrar a opinião dele. Qual dessas você acha, desses trechos que você acha que daria realmente para a gente considerar como opinião do autor? A Aurélia passava agora as noites solitárias? O B, buscava afastar da conversa o tema desagradável. C, e se deixava abandonar sem proferir um queixume. E D, tinha impulsos de adorar as Seixas como seu Deus. Perceba que aqui nós podemos ver que na letra D é a única que eu tenho aqui, ó, um elemento que liga aqui, ó, como seu Deus. Está fazendo uma comparação. E essa comparação aqui do como, que é um elemento coesivo, né, que dentro da escrita do texto dissertativo argumentativo,
ela tem de função de ligar ideias, de articular. Então, você percebe aqui que ele está como seu Deus. Em algum momento ela disse isso, né? Ah, ela não disse, mas o autor disse, o narrador diz isso, certo? Ali onde ela diz assim, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulso de adorar as seixas como seu Deus e Redentor. Ela não disse isso. Quem está falando isso é o narrador. Então, aqui eu tenho a opinião. E o que me liga é esse elemento ali, o como, que é uma conjunção, ok? Agora vamos a 2. A fadiga da informação. Aqui eu tenho um fragmento do Augusto Margazão, O Aprendiz do Futuro, Cidadania Hoje e Amanhã. Vamos ler o texto para entender uma nova doença no mundo. A fadiga da informação. Antes mesmo da internet, o problema já era sério. Tantos e tão velozes eram os meios de informação existentes, trafegando nas asas da eletrônica, da informação dos satélites. A internet levou o processo ao apogeu, criando a espécie dos internautas e estourando os limites da capacidade humana de assimilar os conhecimentos e os acontecimentos desse mundo, pois os instrumentos de comunicação se multiplicam, mas o potencial de adaptação humana do ponto de vista físico, mental e psicológico continua restrito. Então, diante do bombardeio crescente de informações, a reação de muitos tende a tornar-se doentia. Ficam estressados, perturbam-se, perde a paciência no trabalho. Já não se trata de imaginar como esse fenômeno possa ocorrer. Na verdade, a síndrome da fadiga da informação está em plena evidência. Conforme pesquisa recente nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países, junto a 1.300 executivos. Entre os sintomas da doença, apontam-se a paralisia da capacidade analítica, o aumento das ansiedades e das dúvidas, a inclinação para decisões equivocadas e até levianas. Muito interessante esse texto, né? Muito bom. Agora vamos perceber o que nós vamos analisar dela. A síndrome da fadiga da informação ocorre por quê? Vamos ver qual? A internet é muito rápida e as informações que vincula, isso faz com que nós ficamos fastigados, com a paralisia de capacidade analítica, quer dizer, nós não conseguimos parar e analisar, por quê? Porque é tanta informação, é isso? A captação humana de informação é restrita e a oferta é infinita. Ou a letra C, os meios de informação geram ansiedade em seus usuários. E letra D, os instrumentos de comunicação conduzem a decisões erradas. E a letra E, a capacidade humana se paralisa dado o volume de conhecimento. Sei que você vai dizer, professora, mas elas são muito próximas. Sim. No entanto, o enunciado é: a síndrome da fadiga da informação ocorre por quê? Por que ocorre? Por quê? Ah, você já sabe dizer para a prof qual é, né? É a letra B, ó. A captação de informação é restrita. O que significa isso? A nossa capacidade analítica, ela acaba sendo influenciada e dessa forma nós ficamos o quê? Mais restrito em conseguir assimilar as informações, que elas mudam muito rapidamente, as informações elas correm e de todos os meios e a tecnologia cresce a cada instante, então isso faz com que o quê? Com que a nossa capacidade ela passe o quê? A ficar paralisada. E aí surge a questão emocional. Ok? Então, um texto bem interessante, mas que trabalha bastante com a questão da argumentação. Por isso, eu preciso entender, ler, compreender qual é o tema, qual é o assunto que trata esse fragmento aqui, para que eu possa responder. Isso é argumentação. Agora, vamos à próxima, a 3. Haverá um mapa para este tesouro? E agora eu tenho aqui da Regina e do Miguel, então, um trecho, foi publicado na revista Ciência e Cultura, de 2003. Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, artigo 2 da Convenção sobre a Diversidade Biológica. O Brasil, país de dimensões continentais, sabiamente possui enorme biodiversidade, sendo definida como a maior do planeta. Possuir muito e de diferentes
fontes, ecoa os nossos sentidos como ter à disposição ao alcance de todos. Um grande tesouro. No entanto, todos sabemos que um grande tesouro escondido em locais inacessíveis ou mesmo localizados sobre os nossos olhos, sem que tenhamos possibilidade de enxergá-lo, significa um grande sonho. E sonhos não costumam tornar-se realidade, podem até evoluir para pesadelos. Assim, fica evidente que o conhecimento científico embasado em fatos é essencial para dar suporte a hipóteses que gerem projetos que permitam expandir esses conhecimentos e servir de partida para projetos que permitem a aplicação racional e sustentada dessa riqueza. Todos sabem que a pior atitude é matar a galinha dos ovos de ouro. Portanto, precisamos saber de onde vêm os ovos e como cuidar da galinha e fazê-la reproduzir para que possamos transmitir essa riqueza como herança. O trecho evoluir para pesadelos é um argumento para sustentar a ideia. Lembre-se, no seu texto dissertativo, argumentativo, quando você estiver desenvolvendo seus parágrafos, o seu argumento só terá validade se você usar o quê? Uma sustentação, uma fonte segura, confiável. E aqui ele usa o trecho, evoluir para pesadelos, é um argumento para sustentar a ideia de que o maior conhecimento da natureza causa-lhes mais risco. É esse que é a sustentação para o argumento. A reprodução ostensiva da galinha dos ovos de ouro é problemática. A má utilização das riquezas naturais causa graves problemas. A biodiversidade do Brasil é imensa e incontrolável. O sonho alto das pessoas faz com que sofram muito. Qual realmente é a sustentação para o argumento dele? Por que que nós temos nós precisamos saber cuidar dessa diversidade que nós temos biológica no nosso país? Conseguiu já pensar um pouquinho? Ótimo, fico feliz com você. Com certeza você percebeu que de primeira, né? É a letra C. A letra C, então, é aquela que nos dá realmente a sustentação para o argumento, ok? Parabéns. Vamos a 4? O teatro da etiqueta. Agora um trecho da revista super interessante. E aí eu tenho aqui, então, o texto. No século XV, quando se instalavam os Estados Unidos, os Estados nacionais e a monarquia absoluta na Europa, não havia sequer garfos e colheres nas mesas de refeição. Cada comensal trazia a sua faca para cortar um naco de carne, e em caso de briga, para cortar o vizinho. Nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que nem os pobres sabiam escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras aos olhos de seus súditos, como uma espécie de teatro. Nesse contexto surge a etiqueta, marcando momento a momento o espetáculo da realeza. Só para servir o vinho ao monarca havia um ritual que durava até 10 minutos. Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 1774, passou a usar o lenço não como simples peça de vestuário, mas para limpar o nariz, ninguém mais na corte de Versalhes ousou assoar-se com os dedos, como era costume. Mas todas essas regras, embora servissem para diferenciar a nobreza dos demais, não tinham a petulância que a etiqueta adquiriu depois. Os nobres usavam as boas maneiras com naturalidade para marcar uma diferença política que já existia, e representavam esse teatro da mesma forma para todos. Depois da Revolução Francesa, as pessoas começaram a aprender etiqueta para ascender socialmente. Daí porque ela passou a ser usada de forma desigual, só na hora de lidar com os poderosos. Bom, esse texto é bem informativo. Agora vamos ver o que nos pede. Nesse texto, o autor defende a tese. Olhe só, a tese é o que vai ser a tese? É o seu ponto de vista, ok? Então, nesse texto, o autor defende a tese de que a etiqueta mudou, mas continua associada aos interesses do poder. Boa essa, hein? A etiqueta sempre foi um teatro. Olha o probleminha aqui, ó. Sempre é um advérbio aqui, né? Se ela foi o teatro da etiqueta, começou a desenvolver lá no século XV, e assim foi chegando, depois da Revolução Francesa já teve outro aspecto, né, de visão. Então, não sempre foi. A etiqueta tinha uma finalidade democrática antigamente, mas eles acabavam até
levando a faca para cortar um pedaço de carne, mas se não desse certo ali, brigava com um amigo já, uma facada. Que finalidade democrática era essa? As classes sociais se utilizam a etiqueta desde o século XV. Os pobres, falou que os pobres tinham essas etiquetas. As pessoas evoluíram a etiqueta para descomplicá-la? Exatamente, foi isso? Não, a tese está aqui na primeira. A etiqueta mudou, mas olha que o elemento aqui novamente coesivo, que você já conhece, que faz parte das orações coordenadas, dando ideia de adversidade, ok? Que é um mecanismo ali coesivo. Agora nós vamos fazer mais uma questão para que a gente possa realmente fixar esse conteúdo de argumentação. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí eu tenho aqui um trecho do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz a leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem vive, que experiências tem, em que trabalho, que desejo alimenta, como assume os dramas da vida e da morte, em que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Muito bom esse texto, esse trecho. Vamos ao enunciado? A expressão com os olhos que tem no texto tem o sentido de quê? Com os olhos que tem. Enfatizar a leitura, incentivar a leitura, ou individualizar a leitura, ou priorizar a leitura, ou valorizar a leitura. Com os olhos que tem. Essa é muito simples, né? Se é com os olhos pertencem a quem? A cada uma das pessoas. Cada pessoa tem o quê? Seus olhos. Então, individualiza a leitura, ok? Então, você percebeu aqui que, novamente, eu tenho um elemento coesivo aqui me fazendo a pertinência, né? Eu tenho aqui, ó, o com, que é a preposição, e eu tenho o que é o pronome relativo, o qual tem. Então, você percebe que os mecanismos linguísticos eles são muito pertinentes na hora de eu organizar uma minha argumentação e também eu consigo perceber em outros textos argumentativos. E agora vamos fazer a última questão de hoje, retrato. Aí um trechinho da Cecília Meirelles aqui, poesia. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo, eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas, eu não tinha esse coração que nem se mostra, eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Parece que a argumentação só tem trechos em prosa, mas ela também aparece na poesia. O tema do texto é o quê? A consciência súbita sobre o envelhecimento. Por quê, professora? Porque quando ela fala ali, né? Em que espelho ficou perdida a minha face? Está se olhando? Está vendo as mudanças físicas, ok? Agora não tem nada de decepção. Falta de alternativa faz o envelhecimento, não tem alternativa, todos nós vamos envelhecer. E a recordação de uma época de juventude, ela passa a lembrar alguma coisa. Revolta diante do espelho, quebrou o espelho. Então, o tema, o que é tema? É o assunto que está sendo tratado aqui nesta poesia, ok? Então, você viu que nós trabalhamos aqui nessas questões de argumentação, elementos, mecanismos que ligam para que você possa entender o que você deverá marcar de acordo com o enunciado de cada uma das questões, ok? Então, nossa aula foi essa. Uma aula tranquila, eu espero que você tenha prestado bem atenção, porque na hora de você resolver as questões objetivas no seu trabalho avaliativo, você consiga perceber os elementos coesivos ali para ajudar você a interpretar. E também, posteriormente, para redigir um texto dissertativo argumentativo. Ok? Muito bem, fico feliz em encontrar você. E até a nossa próxima aula, ok? Tchau para você. Um beijinho no seu coração.